Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo com a Leti. Eu sou a Letícia e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o desapego. E quando falamos sobre o desapegar, o desapego, falamos logo assim, vai largar de mão, vai deixar de lado? Não. O desapego é você se libertar de algo que lhe causa dor, fardo, ou você aprender a desapegar também é quando você tem que deixar ir a pessoa da sua vida, que é mais importante da sua vida, para que ela viva e seja feliz. E eu vejo nós somos tão apegados, desde um relacionamento, somos apegados à casa, somos apegados às finanças, somos apegados a várias coisas. Eu era uma dessas pessoas, eu ainda sou um pouquinho, não vou negar. Eu estou melhorando bastante com o desapego. Nesse caso eu vou usar porque eu era, sabe pessoal? Eu era apegada aos meus livros, aos meus CDs, aos meus DVDs. E em relação à pessoa, eu era apegada aos meus alunos. Gente, quando eu sabia que meu aluno ia para outro professor, ou que o aluno ia sair do curso, eu sofria com aquilo. Que eu era tão apegada ao aluno, achava que ele era meu, tinha aquela coisa da posse, que eu não aceitava isso. E hoje, com todo esse processo, fazendo tudo, eu tô conseguindo me desapegar. E eu tive 3 experiências com o desapego, de eu ter que aprender a desapegar da minha vida. E eu vou compartilhar uma dessas, acho que uma ou duas. Vamos ver como é que o tempo vai dar, né? Pra eu também não prolongar muito, não ficar uma coisa chata, pedante. Mas eu vou começar com a minha primeira experiência do desapego, que eu acho que foi uma das mais importantes e uma das mais dolorosas da minha vida. E acho que eu não comentei, mas eu tenho uma filha, a Luana. A Luana tem 20 anos, mora em Leeds, na Inglaterra. E a minha história com Luana, que eu tive que desapegar, não deixar a Luana de mão, tá, pessoal? Vocês vão entender o processo do desapego aqui. Não que eu tive que abrir mão dela, ou abandonar, ou largar de mão. Não pense nisso, não. Eu amo a Lulu demais. Lu, quando você escutar o podcast da Mames, saiba que Mames te ama muito. Love you, Lulu. Então, assim, quando Luana estava com 10 anos, ela me pediu para ir morar com o pai. E eu me lembro bem esse dia. Foi um domingo, eu estava no meu quarto, simplesmente Luana bate na porta do meu quarto e chega assim: Letícia, precisamos conversar. Então, assim, quando o Lu me chama de Letícia, não é falta de desrespeito, é porque ela quer ter uma conversa muito séria comigo. Então, para uma conversa séria e irracional naquela época, Luana é muito racional. E para ela não ter a emoção naquele momento da conversa, então ela separa. A Letícia que vai conversar com ela, ele tem que estar racional, entender do assunto do que a gente vai conversar, porque o assunto é muito sério. E simplesmente Luana chegou para mim e disse assim: Letícia, precisamos conversar. E eu disse: tá, Lu, entre no meu quarto e deita aqui com a mamãe. E ela deitou na cama comigo e chegou assim pra mim: Ei, Letícia, eu quero morar com meu pai. Foi uma facada no meu peito, porque eu nunca esperei Luana fazer isso, de dizer que queria morar com o pai. E eu cheguei assim:
Por que você quer morar com seu pai? O que eu te fiz? O que não tá fazendo você feliz? E ela chegou pra mim: não, minha mãe, eu te amo, mas eu tenho que saber a rotina de meu pai. E você sabe que meu pai tem um negócio e que eu sou filha única e que eu tenho que tomar conta, e senão meu pai casa novamente e a esposa dele toma conta das coisas dele. E por direito é meu. Pra você ver o pensamento de uma criança de 10 anos, né? Assim, doeu. Gente, aí eu disse: vou pensar. Eu vou ter que conversar com seu pai pra ver como é que vai ser. Mas doeu. E ali meu ego de mãe bateu lá. Eu não contei pra ela, mas meu ego: não vou deixar morar com o pai, que nada. Eu fui falar com o meu advogado na época. E depois eu fui pro psicólogo pra falar, e sabe? E todos diziam assim: ó, no final das contas, você que decide. Que você que tem a guarda, você é a mãe, você vai decidir. E sabe ali, né? E eu era apegada, não. E o meu ego, mas nenhum momento eu pensei na felicidade dela. Ó, ela vai, eu só me disse assim: sim. Eu parei 10 anos da minha vida para tomar conta dela. E se ela for, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer, eu não sei como voltar no mercado de trabalho, porque eu vou ficar perdida. Mas eu naquele momento ali, eu nunca pensei, sabe, meus queriduchinhos, meus queriduchos e minhas queriduchas, eu não pensei ali nela, na felicidade dela. Eu pensei no meu apego à mãe, que não ia deixar a filha morar com o pai. Não porque ele era mau pai, pelo contrário, ele é um pai perfeito, de que eu escolhi um pai maravilhoso para minha filha. E assim, meu ego falou muito alto. Falava alto. E eu me lembro muito bem, a gente estava jantando na casa de minha avó e ela chegou: e aí, Letícia, você já se decidiu? Isso era o quê? Em dezembro, perto do Natal. E eu disse a ela na frente de todo mundo: sim, eu já decidi, você não vai. Eu sou sua mãe e eu não vou deixar você. Vamos lá, deu um probleminha técnico, eu tive que voltar. Vamos lá, então naquele momento assim, tava todo mundo jantando, eu tava com minha mãe, ela: e aí, Letícia, você já decidiu? E eu prontamente, na frente de todos ali, eu disse: sim, você não vai. Ela chegou, olhou pra mim, e ela chegou pra mim e disse uma coisa que doeu: você quer cortar minha felicidade, Letícia? Você não quer que sua filha seja feliz? E ali ela me fez pensar naquele momento, que eu não estava pensando nela, em si em mim, no apego que eu tinha nela, porque ela era a única pessoa que convivia comigo, porque eu tinha me dedicado a ela, porque eu estava apegada e com medo de perder. E o apego que eu aprendi é nada mais você ter medo de perder algo. Então eu estava com medo de deixar ela para ir para a Inglaterra e ela não lembrar mais de mim, não falar mais comigo, mas enfim. E eu fui e refleti. Eu fui refletir sobre aquilo. Eu disse: eu vou ter que parar para pensar de novo. E eu parei. Nada que uma boa noite de sono resolveu. Eu disse: pedi a orientação a Deus, ao universo, que me orientasse naquele momento da minha vida. E ali eu vi que eu tinha que deixar ela ir. Que se era para ser feliz, eu tinha que deixar ela ir. Eu teria que desapegar de todos os meus sentimentos de posse, desapegar do meu ego de mãe e pensar nela. E no dia seguinte eu chamei ela e conversei ela. Eu disse: sim, agora falta seu pai. Agora depende só de seu pai. E eu liguei para o pai dela e eu disse: ó, Luana quer morar com você. Eu já concordei, já falei com o advogado e tal e tal. E agora você decide. Ele: não, eu quero Luana. Eu trago Luana. Então, em menos de um mês eu tinha que organizar tudo para Luana viajar em janeiro, que ele
vinha para o Natal, na época do Natal, e quando ele fosse em janeiro, Luana teria que ir, teria que organizar tudo dela, as coisas, e foi ali que eu deixei o amor da minha vida ir. E foi um processo muito doloroso para mim, porque quando você tem um filho e quando ele parte, desencarna, morre, você sabe, ó, acabou. Mas quando você tem um filho, que seu filho quer ir morar no outro lado do mundo e você não sabe se essa criança vai te esquecer, se não vai, mas eu sempre confiei no amor dela por mim, eu confiei ali, aprendi a confiar na mãe que eu fui, no amor que eu dei, na dedicação, na doação que para minha filha. E nada mais certo. E mês seguinte a gente se falava, mas um mês seguinte ela me escreveu um e-mail e dizendo que tinha se encontrado, que era ali que ela tinha que ficar, que era ali que era o lugar dela. E eu entendi. E hoje e o meu medo de Luana de não me reconhecer como mãe e tal, perdeu. E hoje nós conversamos, somos muito amigas, né? Muito ligada uma na outra. E meu elo, como um elo, não se perdeu, pelo contrário, se fortaleceu bastante. Mesmo ela morando no outro lado do mundo, mas eu sei o que ela faz. A gente aprende a respeitar o espaço, porque eu sei que ela não é mais adolescente, já é uma mulher de 20 anos. E eu sempre fortaleço o que eu digo a ela, que eu amo demais, que ela é um pedaço de mim. E uma dessas conversas sérias, recentemente, que a gente teve, agora mesmo nessa conversa séria, ela não me chama mais de leite, ela me chama de mãe. E ela me agradeceu. E foi tão lindo ela chegar para mim: minha mãe, obrigado pelo que você fez por mim. De me deixar ir e seguir os meus sonhos. E eu simplesmente respondi que o amor é isso. Que quando você ama alguém, que você quer ver a felicidade do outro, você deixa o outro ir, sabe? Você liberta e solta. Eu sempre acreditei, o que é para ser seu na sua vida, o que tiver no seu destino. Muitas vezes a gente pensa, meu filho, mas é que a gente não cria filho para nós mesmo. Nós criamos filhos para ficar com a gente o tempo todo. A gente cria filho para o mundo. Então sempre eu tive essa percepção, mas se eu confiar que eu fui uma boa mãe, eu ensinei direito e que essa criança sente o amor por mim, ela não vai me abandonar, ela não vai me deixar de lado. Então, essa foi uma das minhas histórias com o desapego emocional, o desapego do meu ego. E como é que eu trabalhei e aí veio o desapego com os meus alunos? É outro caso. Sempre fui apegada aos meus alunos. Gente, muito apego. Então, como eu falei antes, eu era muito apegada e eu sofria. Eu parecia aquela mãe coruja que apega os alunos. Não, porque é meu e não vai para outro professor. Mas eu tive que aprender, porque era um sentimento que já não estava mais fazendo bem. Era um sentimento que já estava causando dor, ansiedade, insônia, porque quando eu pensava que um aluno ia para outro professor, eu já morria, eu já sofria ali.
E tive que aprender a lidar com isso. E com essa coisa toda eu encontrei uma oração da coach espiritual Raquel Menezes, que é a oração do desapego. E eu uso a oração do desapego até hoje, porque o desapego você não vai desapegar assim. Mas eu uso a oração do desapego para não ter essa coisa da posse e aprender também a desapegar dos sentimentos, porque a gente se apega, exemplo, aos amigos. Então, às vezes a gente não entende que um amigo tem que se afastar, que um amigo tem que partir, que a sua missão de vida com aquela pessoa acabou. A gente não entende que tudo que você tinha que aprender com aquela pessoa, você já aprendeu, então tem que libertar. Isso para mim era complicado. Eu sabia que tinha finais de ciclos, que eu já tinha dado o meu melhor para o aluno, para os amigos, que eu já tinha aprendido a minha lição com aquela pessoa, mas eu ficava ali, eu não sabia finalizar, eu queria era pegar daquilo. E depois que eu comecei a terapia, que eu comecei a trabalhar isso, tudo ficou mais leve. Então, hoje em dia, se o aluno tem que ir para outro professor, eu entendo que ele tem que ir para outro professor. Que a minha história de vida com ele, as minhas lições que eu tive que aprender com ele e ele comigo, acabou. É a mesma coisa, pessoas que aparecem na minha vida em momentos que me ajudaram e depois saíram da minha vida repentinamente, eu ficava, ai meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Não fiz nada. Mas as circunstâncias, as energias ali, disse, ó, você aprendeu com ele. Ele aprendeu o que tinha que aprender com você. E você deixa aí, liberta. Então, é aquela coisa. Vamos aprender a desapegar. Vamos aprender a desapegar primeiro das coisas materiais que a gente tem. Se você tem, eu era acumuladora de livros, DVDs e tal e tal. E eu aprendi, a primeira coisa, eu me lembro muito bem um lance que um amigo meu veio fazer uma faxina no meu quarto, num quarto que eu digo que é um quarto da bagunça, porque ali eu tenho vários livros, DVD. E que ele viu, ele disse, mas pra que tanto livro, tantas revistas? Eu disse, não, mas é minha, eu não consigo, mas tem coisa. Ele, não, tem que libertar isso, deixar a energia fluir. E ali eu fui aprendendo a desapegar de alguns livros, eu consegui doar alguns DVDs, eu fiz doação de alguns DVDs, eu fiz doação de algumas coisas. Ali sim, aí eu fui aprendendo. Então hoje em dia eu já não tenho mais essa coisa do livro, do apego ao livro, do apego ao meu DVD, nem nada. E então assim, a gente tem que aprender a desapegar de alguma coisa. Para que desapegar de algo que esteja lhe impedindo para que coisas novas entrem na sua vida. Porque quando você fica tão apegado a alguma coisa, a alguém, nada flui na sua vida. Nada flui, porque você está presa naquela energia. Olha, eu falando de energia novamente, significa que eu tenho que falar alguma coisa sobre energia. E assim, meus queridos, então a gente tem que desapegar, aprender a desapegar de alguns sentimentos, de pessoas, de coisas que atrapalham a nossa vida, que não fazem, sabe? Então tem que libertar essa energia, tem que libertar essa coisa. Então, para quem quer aprender a desapegar, eu recomendo a oração do desapego da coach espiritual Raquel Menezes. Ela está aqui no Spotify também. Ela está no Spotify. E ouçam. Eu fazia duas vezes no dia. Uma quando eu acordava e uma quando eu ia dormir. Hoje em dia eu só faço um na hora de acordar mesmo, para deixar as coisas felizes, para não me apegar em algumas coisas. Mas façam, eu recomendo, super recomendo a oração do desapego da Raquel Menezes. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência com o desapego.
Então, para mais informações, para comentários, vá lá no meu Instagram, @batepapo com Alete. Gratidão por ter ouvido o meu podcast mais uma vez. Eu agradeço sempre. Então, pessoal, por hoje é só. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Gratidão, gratidão, gratidão.